Alô, galera da Empresário Fitness, Leonardo Levato, editor da revista. Estamos de volta aí mais uma live, essa maratona de lives aí dessa semana. São 15 lives, mas não pensa que vai acabar essa semana não, porque semana que vem já tem live programada, com mais soluções, com mais vibrações positivas, good vibes, para você poder passar por esse período de pandemia aí, minimizando os seus problemas. Convidado de hoje, professor Fernando Fofão, um ícone da ginástica das aulas coletivas no Brasil. Ele vai falar mais de solução também, vai falar de positividade, é um cara assim, super do bem também. Mas antes de chamar ele aqui, ele já está online aí, esperar um pouquinho o pessoal entrar, vai curtindo aí, aperta o coraçãozinho aí e vai subindo o coraçãozinho aí, encaminha essa live aí para os seus amigos aí, esse aviãozinho, encaminha para o pessoal que você sabe que pode querer ouvir o que o professor Fernando Fofão tem para falar. Se você tiver perdido alguma live dessa semana, entra lá na bio do @empresário fitness no Instagram, clica lá, deixa seu nome e seu e-mail e você vai receber um e-mail por dia com as lives essa semana. Vai receber um e-mail por dia com as lives que foram realizadas essa semana, ok? Bom, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou chamar o professor Fernando Fofão. Já vou falar aqui, a gente vai começando a bater um papinho aqui. Professor Fernando Vieira. Cadê você? Vira a câmera. Tô virando. Só apertar no botãozinho aí, ó. Aí, opa. Aê! Tudo bom, amigo? E aí, tudo bem, Léo? Tranquilo? Você tá onde? No Rio, em Minas? Eu tô em Minas, tô aqui preso em Minas. Como é que é o nome da cidade? Tô em Varginha, porque aí se vier o disco voador aqui de novo, o ET, eu já tô perto de ir embora, né? É só Já te chegar. leva, né? Se o mundo estiver acabando, eu pego logo uma carona com o ET aqui e já vou embora, né? Meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite para todo mundo que está assistindo aí. Vamos fazer essa live aí com as melhores vibrações possíveis, né? Que a gente possa fazer nesse momento complicado que a gente está passando. Fernando Fofão é um ícone da ginástica coletiva, eu costumo falar isso. Eu costumo falar que a educação física não é uma profissão, é uma profissão de jovens, perdão, é uma profissão de jovens. As pessoas não envelhecem na educação física, mas nós já temos que falar que o professor Fernando Fofão já tem uma certa idade, tá ali os cabelinhos brancos dele, aparecendo ali no boné, né? Ali por trás do boné, mas é assim, é um dos ícones da educação física, é um dos pioneiros da ginástica coletiva no Brasil. E vou até fazer um jabá aqui, Fofão. O Fofão tá escrevendo uma série de artigos para a revista Empresário Fitness. Essa edição que está saindo agora na segunda-feira, dia 30, é a última parte do artigo. Isso. Musicalidade, a emoção na sua academia. Um artigo sensacional, onde ele conta a história da musicalidade nas academias de ginástica, desde os primórdios da educação física. Ele fala, tem uns depoimentos de uns DJs já da antiga que estão em atividade até hoje. E ele dá uma aula muito interessante que na parte 2 do artigo, né, na edição 86, ele trouxe uma audioaula, vamos dizer assim, né? Tem um áudio dele de 20 minutos ensinando o professor a fazer a contagem do tempo da música, né? A aula fica muito mais redonda se a coreografia das aulas ficar na contagem dos 32, dos famosos 32 counts que a gente fala, né? E assim, um áudio assim sensacional. Fofão, vou externar aqui, né? Eu sempre estudei música, desde pequeno eu sempre estudei música. Que legal. E a teoria musical. O que você toca? O que você está tocando aí? Não, eu arranho, né? Teclado e violão é só arranhar mesmo. Muito tempo que eu não toco, nunca desenvolvi do jeito que eu queria. Mas desde pequeno eu sempre estudei, comecei pequeno, com 6, 7 anos, flauta doce, teoria musical. E assim, legal. Foi interessante ouvir, ler você escrevendo sobre a questão dos 32 counts, que não é uma coisa da teoria musical, é uma coisa que foi uma coisa que foi criada dentro do ambiente do fitness. Então, assim, foi muito interessante. E é o que você falou, os professores não aprendem musicalidade na faculdade. E isso é preciso
para tornar as aulas mais divertidas. Então, quem quiser ler o artigo dele, está lá. São três artigos, 3 edições. Vai fechar agora com a edição que a gente vai trazer na segunda-feira, lançar na segunda-feira. Fofão, a noite é sua, não sei o que ficar falando. Primeira pergunta que eu vou te falar, eu vou te fazer. Aliás, vou pedir para você se apresentar. Aliás, fala um pouquinho de você aí, vai. Legal. Bom, Léo, eu, como você já falou aí, eu já tenho alguns anos de profissão, é melhor não falar quantos, né? Muito. E comecei na Faculdade de Educação Física pela UERJ, ganhei o apelido de Fofão lá na UERJ, né? Numa brincadeira de primeiro período de faculdade, e transformei o apelido de Fofão numa marca, né? Acabei transformando isso numa marca positiva, levando até a questão da vibração positiva. Se eu ficasse caindo na pilha de levar para o lado pejorativo do Fofão, de um bullying, que na época nem a gente falava de bullying, eu ia ficar marginalizado, né? Porque um professor de educação física gordo, com certeza não ia conseguir nada no mercado. Mas eu fui melhorando com isso, fui entrando na brincadeira com a galera e sempre fui muito bem querido pela galera lá da educação física. E depois disso, consegui entrar no mercado de academias, Rio de Janeiro, fui ser professor em São Paulo também. Quando eu voltei de São Paulo, voltei ainda até muito mais gordo, né? E com certeza mantive assim com esse apelido do Fofão por algum tempo. Fiz o mestrado em Educação Física, em Ciência da Motricidade Humana, e falando de imagem corporal para obesos, né? E tenho a Keep Going agora, fui treinador da Body Systems por muitos anos, 15 anos, e sempre ligado nas aulas coletivas, né? E hoje em dia tenho uma empresa, hoje em dia não, já tem há 10 anos que eu tenho a empresa da Keep Going, e a gente sempre fazendo cursos, treinamentos na área de coletivas e gestão de academia, consultorias e tudo mais. Legal que o Fofão, ele começou na ginástica coletiva, depois partiu para esse lado da gestão, né? E aí acho que a visão dele pode ser mais ampliada hoje, tem muito a acrescentar. Fofão, a primeira pergunta que eu te faço, a primeira coisa que eu te peço é você fazer uma análise da conjuntura atual, um panorama, né, dessa pandemia e o mercado fitness. Léo, assim, eu queria até citar uma situação do filósofo antes de Cristo, Heráclito, né? Fui pegar lá no antes de Cristo, Heráclito, ele já falava que uma segunda grande certeza do ser humano é que tudo vai mudar, sempre tudo vai mudar. E a primeira, é claro, que é a morte, né? Então a gente está passando por uma situação que acredito que vai ser inevitável, que a gente vai passar por muitas mudanças, né? Quanto mais demorar esse retorno, quanto mais demorar esse momento que a gente tem que ficar isolado, acredito que vão ocorrer mais mudanças ainda, né? Então, eu vou buscar para o lado positivo dessa história toda, né? As academias, até agora, até pouco tempo, né? Vivendo normalmente, né? No dia a dia, muitas já estavam saindo daquela preocupação com a concorrência direta, né? Ficar preocupado com a concorrência. A gente, como consultores, a gente já batalhou muito para isso, porque muitos ficavam preocupando muito mais com a concorrência do que consigo mesmo, com a própria academia. Então, academias hoje em dia já estão tentando sempre fazer um grande trabalho, movimentando bastante a questão de atendimento, de recepção, de aderência, e sabendo que existe sim local para todo mundo. Tem muita gente fora da academia de ginástica ainda, muita gente. A gente só tem no Brasil, está em torno aí de um percentual de 3%, no máximo 4% nos grandes centros de pessoas praticando atividade física dentro das academias. Então, tem muita gente ainda fora das academias de ginástica querendo entrar, precisando entrar. Só não entram porque as academias ainda também não conseguiram um feeling adequado na questão da emoção. Muitas academias ainda vendem a ginástica, ainda vendem a musculação, né? Como se fosse ali só um momento de musculação, de ficar malhado, sarado. Não que não seja para isso, de condicionamento físico. Mas quando as academias sentirem que o grande lance também é o entretenimento, é a diversão, é a experiência que a academia vai, e a parte social, é a parte da coletividade que as pessoas vão ter ali. Quanto mais buchicho tiver numa academia, melhor. Então, esse afastamento agora das pessoas das academias, que é obrigatório, e a gente está vendo um movimento muito grande agora das pessoas
e os profissionais terem que, inclusive, muito bom isso, né? Os profissionais estão passando suas aulas para os alunos, para suas próprias casas, para fazerem em casa. A academia agora precisa se preocupar com isso, que realmente é um grande filão, que agora daqui para frente é a grande mudança, a grande sacada, que agora a questão é como manter isso, porque vai ter um gostinho nessa galera. Essa galera que está fazendo aula em casa também vai começar a sentir um gostinho, falar, opa, dá para fazer aula em casa também. De qualquer maneira, vai ter esse gostinho que de vez em quando as academias poderão oferecer umas aulas assim especiais online, não sempre, né, mas um sábado, um horário especial de aula online. Mas também, Léo, eu acredito que também, dependendo do tempo, e acredito que não vai durar muito aqui no Brasil, essa questão do isolamento social, acredito que logo, logo a gente vai estar retomando, acredito que já algumas cidades aí já estão dizendo que já vão voltar já para a semana, já para agora, para abril. Acredito que as pessoas vão ter mais vontade ainda de participar das aulas, de coletividade. Eu acredito que as pessoas não querem se isolar, elas querem estar juntas. Eu ia te perguntar isso no final, era a última pergunta que eu ia te fazer. Mas como você me deu o gancho aí, eu vou perguntar. Você acha, então, que na volta dessa pandemia aí, o mercado vai dar um boom aí, mais pessoas vão procurar as academias? Acredito que sim, porque é a vibração boa que eu estou percebendo, o otimismo que eu estou percebendo é esse, porque está havendo agora essa possibilidade da entrada dos exercícios, dos professores se dedicando, porque estão tendo esse tempo, né? Estão tendo essa oportunidade. Por exemplo, essa live que a gente está fazendo nesse horário, numa quinta-feira, certamente não ia ter muito público de profissionais, porque certamente as pessoas ainda estariam trabalhando, o pessoal da academia, as academias ainda estariam abertas, professores estariam dando suas aulas fisicamente. Então, provavelmente muita gente pode estar até vendo a live aqui agora, porque já estão em casa, né? E muitos alunos que estão em suas casas estão vendo aulas. Uma grande questão também é o seguinte, eu já falo isso há muitos anos, né? Tem personagens trainers, né? Vamos falar, porque quem é professor de aula coletiva é de coletiva, já sabe, já tem a manha de dar uma aula sem muito material, sem precisar de aparelho de musculação, né? Acredito, não estou vendo, né? E acredito que não, porque precisaria de ter uma academia dentro de casa, a não ser que tenha algum profissional que tenha a sua própria academia em casa, possa estar passando, mas o próprio aluno não vai ter a sua academia em casa. São raros os casos de alguém que tem academia em casa. Então, as aulas que a gente está vendo em casa são aulas de mão livre, são aulas com mão livre, ou são aulas até com quilos de feijão, com quilos de arroz, com toalha e tudo mais. Então, essa criatividade que os personagens vão ter que começar a ter e perceber que eles podem dar aulas personais sem necessariamente estar preso ao aparelho da musculação, já é um grande lance. Já é um grande lance. E está atraindo um público que não tinha essa percepção na academia. Eu garanto a você, Léo, que muitas pessoas não vão para a academia porque tem a imagem, não gostam da imagem. Acreditem nisso. Tem muita gente que não vai para a academia que tem a imagem que vai ter que malhar e ir para uma sala de musculação, pegar em aparelho e ficar fazendo aula num aparelho. Isso é uma coisa que as pessoas não gostam. Então, as pessoas que não têm esse hábito ainda, elas percebem, opa, mas não é tão ruim assim, ó, eu consigo fazer aula até em casa. Então, essa possibilidade, esse marketing que está tendo, essa possibilidade de ver tantas aulas diferentes nas suas casas, vai dar a elas um gostinho de, peraí, quero ver essa aula, quero ir lá conhecer esse professor. Tem muitas academias usando esse momento para colocar suas marcas, para colocar seus professores em ação, dando aulas coletivas não, né? Até sim coletivas, porque pode todo mundo dentro de casa fazer a aula junto, né? Isso é muito legal, é muito agradável. Você acha que nesse momento da pandemia, que está tudo parado, as academias estão fechadas, o professor ou a academia, né, através de seus professores, simplesmente fazer essas aulas pela internet é o suficiente para manter a retenção do aluno, não perder aquele aluno da academia ou não perder o seu cliente personal? Você acha que isso só é suficiente? Tem que ser só isso? Tem que fazer algo mais? Então, eu acredito que isso deveria ser uma constante, né? Poderia ser uma constante. E também o importante é que a academia tivesse, e acredito que as melhores, as maiores, as mais organizadas já devem ter passado
e os professores. Uma coisa que também pode acontecer de interessante nisso tudo é que talvez as academias que ainda não estavam organizadas e não estavam dando aos profissionais a carteira de clientes, abrindo aos profissionais suas carteiras de clientes e dando a eles a oportunidade deles se relacionarem, e os profissionais que ainda não estavam também garantindo grupos de suas aulas e tudo mais, agora vão começar a se preocupar com isso, porque não se pode perder esse vínculo. Então, quando as pessoas tiverem esse vínculo, os profissionais tiverem esse vínculo com os seus alunos, os seus clientes, melhor ainda, porque não basta só a aula. Um papo, uma entrada diária num grupo, num momento que ele possa bater um papo assim com os seus alunos, é muito legal. Gravar um vídeo, deixar lá, dando dicas, dando algumas dicas, dando só uns toques de positividade. Isso é muito bom. As pessoas que estão isoladas, elas se sentem muito mal. Não só fisicamente, mas mentalmente. Então, não é a área do profissional de educação física trabalhar essa parte mental, mas o profissional de educação física, o professor de academia está muito perto dos alunos praticamente todos os dias. Então, um aluno que está na academia tem uma identificação muito próxima do profissional de educação física. Então, algumas dicas básicas assim e até de coisas simples, assim, de positividade que ele possa passar para o aluno, seria muito bom nesse momento de isolamento. Então, não somente a aula, mas também um relacionamento mais próximo, né? Mesmo que pelo WhatsApp, seja lá por onde for, é interessante. Isso. Com certeza, porque... Pode falar. Pode falar. Não, porque só a aula em si, às vezes a gente vê as aulas, às vezes algumas ao vivo, algumas gravadas, mas assim, aí o professor ainda não tem muitos professores que ainda não estão acostumados a dar aula ao vivo, não dar aula gravada em casa, tem que se adaptar demais para dar essa aula. Então a aula às vezes fica muito mecânica, né? E o professor não tem a mesma técnica de agregar muitas coisas ali, muitas informações naquela aula. Então fica só simplesmente uma aula. Ele passa e os alunos que estão do outro lado lá na casa vão só reproduzindo, repetindo o que o professor está fazendo. Um momento de palavra, um momento de instruções, um momento de trocar esse relacionamento é muito importante também. A Ana Paula está aqui perguntando o seguinte: o medo dela, ela tá falando, o medo dela é as pessoas, quando voltarem agora, achar que a academia é mais do que já achava, né? Que é totalmente supérfluo. Aí ela fez esse comentário, eu vou te fazer uma pergunta. O que as academias e os profissionais podem fazer, na sua visão, na sua opinião, para que cada vez menos a população ache que a academia é supérflua? Olha, essa é uma excelente pergunta, viu? É uma excelente pergunta. Eu acredito que os dois lados, né, principalmente falando dos profissionais de educação física e as academias, precisam estar muito unidas e construírem estratégias positivas para que aproveitem esse isolamento para atrair mais pessoas e mostrarem que realmente dentro das academias eles vão ter muito mais condições de curtirem e de aproveitarem com aparelhos ou até mesmo com música, com ambiente, com coletividade. Vai ser muito mais atraente para eles fazerem aulas numa academia do que sozinhos em casa. Em casa, para fazer de vez em quando, num momento como esse, é importante estar em atividade física. Então, todos nós, profissionais, estamos fazendo o possível para levar exercícios para dentro de casa para as pessoas não ficarem, além de isoladas, paradas fisicamente. Isso é muito ruim. Então, eu acredito que a gente está conseguindo buscar, inclusive, pessoas sedentárias que não estavam acostumadas a fazer exercícios, porque também não tinham tempo, né? Aquela história de, eu nunca tenho tempo, agora está todo mundo tendo tempo dentro de casa. Por que não fazer alguns exercícios simples, leves, atraentes dentro de casa? E aí, quando isso tudo voltar ao normal, o grande lance é as academias montarem estratégias de falar assim, olha, vocês já tiveram gostinho de fazer em casa, vocês estavam fazendo em casa, agora imagina isso triplicado, quadruplicado nas academias, porque você vai ter lá muito mais envolvimento com as pessoas, vai conhecer gente nova, vai ter aparelhagem, vai ter música, vai ter luz, e aí sim a academia tem que mostrar para eles o seguinte, uma aula coletiva com mais pessoas, um verdadeiro show, com luz, com música, né? Uma atenção especial, mesmo numa coletividade, mas para cada pessoa, oferecer avaliações especiais para que as pessoas entendam onde ela está e para onde ela pode chegar. Várias coisas que a academia pode instituir
para que as pessoas percebam que não, que a academia, muito pelo contrário, não é supérfluo. Ela é um ambiente de saúde, não só de ficar sarado. As pessoas é exatamente isso que eu falei ainda há pouco. A academia não é um ambiente só para a pessoa ir lá para ficar esteticamente bonito, sarado. É um ambiente que atende várias dimensões, né? Que a gente tem a gente conhece a tal das dimensões do wellness, que são 6. Hoje, acho que hoje em dia até são 7. Né? São várias coisas aí envolvidas e que a academia pode proporcionar isso tudo para elas, né? A parte física, a parte social, a parte emocional, a parte até mesmo a questão ambiental. Tudo isso pode ser colocado, uma academia bem estruturada, ela pode pensar nesse ambiente e atender a tantas dimensões que seria muito raso dizer que a pessoa fazendo exercício só em casa, ela vai resolver. Ainda tem mais uma questão. Ela faz exercício em casa, mas ela não tem um contato direto com o professor para correções. Tá certo? Para o professor poder tocar nela, corrigir, falar, não, faz assim. Ele não tem o feedback, ele passa, ele é um transmissor de exercício e a pessoa recebe em casa e faz. Mas o professor não está te olhando, você está olhando o professor, mas o professor não consegue te olhar, ele não está te vendo como é que você está fazendo. Isso também é uma questão que tem que parar para pensar, entendeu? Eu tenho mais algumas perguntas para te fazer. Se você quer falar alguma coisa fora das perguntas que eu estou fazendo, fica à vontade, Não, tá, meu amigo? não, tá bom, tá ótimo. A gente estava fazendo uma live com a Patrícia Tótaro, arquiteta, né? E ela estava Sim. falando uma coisa interessante que depois eu comecei a reparar e realmente, assim, é estranho. Dos profissionais que estão fazendo aula, tipo assim, na sala de casa com um interruptor atrás, com um quadro atrás, assim, não tem o ambiente da academia, né? E eu comecei a perceber isso aí, hoje eu assisti umas aulinhas aí na internet e falei assim, caramba, pior que dá uma outra sensação. Aí a minha pergunta é, se eu estou viajando. Seria interessante esses professores que estão ministrando aula aí na internet, de repente ir para a sala das coletivas lá na academia. A academia está fechada para o público, mas o professor pode ter acesso, o dono pode dar acesso e ligar jogo de luz, ligar o som, o espelho. Você acha que isso é interessante? Vai dar, assim, um pouco mais de emoção nessas aulas? Com certeza. E, ó, é verdade isso que ela falou e que você também constatou. Né? É aquilo que eu estava falando. Tem professores que ainda não estão muito preparados para isso. Né? E digo mais, Léo, tem academias que não estão preparadas para isso. Por isso até que o professor não tem aonde ir, porque as academias não têm essa infraestrutura nas aulas coletivas para dar isso aos professores. As academias que se preocupam, eu conheço algumas academias muito boas, né? Não seria legal ficar citando o nome aqui, mas tem algumas aulas sendo passadas pela internet, com professores da academia, sendo passadas dentro da academia, pelo menos até pouco tempo atrás. Não sei se agora as academias estão abrindo, mas academias que têm palco, academias que têm um bom som, academias que têm luz, globo espelhado, e tem algumas assim que são muito boas, e que tem um backdrop atrás, até com a marca da academia. Não tem melhor marketing que isso, não tem melhor mídia que isso. E professores realmente preparados a darem aula para alunos de frente, porque esse é o grande lance. Geralmente, academias, o professor usa o espelho, ele fica de costa para os alunos e os alunos se guiam pelo espelho. E o professor fica olhando para os alunos pelo espelho. Só isso já mostra que, imagine ele ficar dando aula para os alunos na internet de costas, e o aluno seguindo ele de costas. Não é legal. Imagina uma aula, o professor estando de costas para o aluno na tela, na imagem. Não é legal. Ele vai ter que ficar de frente. Para ele ficar de frente e o aluno seguir, por exemplo, para começar o aluno começar com a direita, o professor na tela vai ter que começar com a esquerda. Então, tem algumas questões que são muito básicas de treinamento. Se o professor não está preparado e ele não tem ideia desse ambiente preparado para ele ministrar esse tipo de aula, ele vai se perder, porque eu acabei de falar. Tem personal trainers que são muito bons, sabem tudo da biomecânica, da sinologia, da cinésio, do treinamento, mas chega na hora dele montar aquilo numa aula que vai ser passada sem muito material, onde ele vai ter que botar movimentos encadeados, ter uma fluência de movimentos, ele vai se perder, ele fala assim, qualquer buraquinho, qualquer ambiente dá para fazer, o importante é eu passar o movimento e o aluno fazer. Não, como a Patrícia é uma design de interiores, como ela é uma arquiteta, ela tem esse lado estético do negócio. Então ela sabe que visualmente num vídeo
a pessoa tem que ver, tem um ambiente legal para a pessoa ver. Se tem uma luz, se tem um backdrop, se o professor está num ambiente legal, isso vai ser muito bom para mais atração ainda. Então, é o que eu falei, a academia e o professor, os professores estando juntos numa estratégia, até aproveitando esse momento de isolamento, eles poderem abrir a academia em alguns horários para os professores irem lá fazer essas aulas, até gravar, ou até ter uns momentos ao vivo, e o professor está ganhando para isso mesmo, vai lá no horário da aula na academia, não custa nada, e dá aula como se estivesse dando aula para várias pessoas, não custa nada, né? E vai ser muito bom, vai atrair as pessoas. E as pessoas que estão fazendo e nunca fizeram, vão falar assim, olha lá como é que é. Então, é assim que é a aula lá na academia? Então, eu imagino isso tudo ao vivo, né? Eu quero ir lá também, entendeu? Show de bola. Muito bom. Eu vou falar um pouquinho de gestão, né? Assim, algumas coisas para gestão, mas eu queria te fazer mais uma pergunta sobre coletivo. Você escreve para a revista Empresário Fitness e a gente tem o professor Geraldo Filho também, que escreve sobre coletivas para Empresário Fitness. Eu não sei nem se você conhece ele pessoalmente, ele não está aqui, mas o objetivo... Já nos encontramos por aí e nos falamos, né? Mas não constantemente. Mas eu sei que ele é muito bom. O objetivo... Como é que é? Eu acredito que ele esteja por aqui por Minas também. Ele mora por aqui por Minas também, eu acho. Ele é do Nordeste, eu nunca gravo a cidade, mas ele está... Eu esqueci o nome da cidade que ele está, mas é para ir para o lado, para o sul, aí para perto de Varginha. É para ir. Eu vou te fazer uma pergunta do seguinte, não é para colocar ninguém na parede, porque assim, é a opinião de cada profissional. E são duas correntes, né? Totalmente opostas, mas eu queria ouvir a tua opinião. Ele vai ter a oportunidade de falar ao vivo com a gente a opinião dele. Ele escreve, a pegada dele escrevendo sobre coletivas, ele defende a corrente de que o professor de aula coletiva tem que ministrar um treino nas aulas coletivas. Sim. Você é o oposto, porque você defende a emoção nas aulas coletivas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua vertente, da coletiva como divertimento, como diversão. Sim. Então, sendo muito sincero, Léo, eu não posso assim, ter muita opinião sobre o que ele comenta, apesar de... Não, sobre o que você, sobre a sua corrente, sobre a sua linha de raciocínio. Eu não conheço, assim, só para ter uma base assim, do que ele comenta sobre a aula treino. Tá? Eu acredito que se você puder equilibrar as duas coisas, seria muito bom. Mas, para defender a minha opinião, eu diria o seguinte. Quando você bate muito na tecla de uma aula coletiva treino, você cai numa situação muito complicada. Porque quando a gente prescreve um treino, quando a gente monta uma periodização, quando a gente monta um microciclo, mesociclo e macrociclo, a gente tem que ter muito controle sobre aquele aluno, sobre aquele atleta. A gente está pensando muito em treinamento, né? Treino vem de treinamento de esportivo, treinamento de força, treinamento de alguma valência, né? Então, uma aula coletiva, você não consegue ter controle sobre aquele aluno. Uma periodização numa aula coletiva que você acredita, o aluno vai na segunda, quarta e sexta, vai trabalhar uma coisa, e o aluno vai na terça e quinta e vai trabalhar a outra. Balela, porque o aluno não vai. E aí? Acabou teu treinamento, tá certo? O aluno não vai. E se você é um professor que quer encher a sala todo dia, toda hora, e você quer ter sempre mais alunos, aquela periodização que você prescreveu para aqueles alunos que já começaram o mês com você, no meio do mês saem 5 e entram 10. E aquela periodização vai ter que ser toda refeita para aqueles que estão entrando, né? E aqueles que saíram não adiantou de nada. Então, o grande lance é você equilibrar isso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você tem que dar aulas que sejam gerais, aulas que tenham... Eu costumo dizer assim, para montar uma grande aula coletiva, uma grande aula que seja muito legal para os alunos, o professor tem que botar na cabeça o seguinte, a aula é segura, ela tem segurança? Tem, ok. Número 1, é um checklist. Ela está eficiente, você está trabalhando aquilo que realmente precisa trabalhar naquela aula e foca na aula. Se a aula for de ginástica localizada, trabalhe o máximo da localizada, do que é preciso para uma ginástica localizada. Se ela for de step, não fica dançando na frente do step. Se é step, é para você subir e descer naquilo lá.
tá certo? Não é para você fazer firula, tá? Se é uma aula de jump, é para você ficar empurrando lona ali, não é para você ficar brincando, dançando, rodando em volta da lona, não é nada disso. Tem gente que dá aula de spinning com o pezinho na mão, fazendo um monte de firula com o pezinho, tira o banco do spinning, fica viajando. Spinning é para pedalar, tá? Com seriedade. Então, foca num treinamento, mas geral, para que todo mundo faça. Então, número 1, seguro. Aquele movimento, aquela aula está segura? Ok. Ela está eficiente? Ok. Agora vem a cereja do bolo. Ela está motivante? Ela está show de bola, ela está motivante, ela é um show. O aluno fica com aquele gostinho de quero mais. Caraca, a aula já acabou, eu nem senti, eu quero de novo, eu quero mais amanhã. Isso é assim, por isso que eu não gosto da expressão treino, porque treino para atleta é ótimo. Agora, treino para um aluno comum, um cara que trabalhou o dia inteiro e quer ir para a academia para desopilar o fígado, para suar, para se divertir, treino pode ser uma coisa maçante, entendeu? E o cara não quer virar atleta, ele não quer ficar condicionado, com um condicionamento físico maravilhoso, nem quer ficar fortão. Ainda mais quem vai para uma coletiva não quer ficar forte, sarado, com o abdômen trincado. Se ficar, ótimo, lindo, mas não é esse o objetivo final. Com certeza não é. Então essa é a minha impressão, minha opinião. Tá? Vou te fazer mais uma pergunta, acho que é a última de coletiva, tá, cara? Porque assim, eu acho que assim, o teu discurso eu acho que é até motivante, né? Nesse momento que está todo mundo pensando nos problemas, não foca na solução, pode ser, são palavras de motivação para falar assim, não, estou no caminho certo, eu vou ajeitar meu caminho, quando eu voltar, vou vir com força total. Eu vou te perguntar uma coisa, e não vou falar porque você não tem problema com isso, acabou de entrar aqui alguém da tua equipe aí com obesidade ativa. Você é uma pessoa obesa, tanto que o seu apelido é Fofão, né? E assim, quem não conhece o professor Fofão dando aula, ministrando aula coletiva, pode pensar assim, porra, desculpa aí, tá, Fofão? Vou falar até porque eu sou teu amigo, né? Pô, claro. Esse gordo aí vai ficar dando aula? Não, vocês têm que ver o Fofão em cima de um step, numa aula coletiva, na frente de uma turma numerosa, para vocês verem como é que é motivante a aula que ele dá. Mas a minha pergunta é o seguinte, qual é que deve ser o papel do professor com um aluno que tem o perfil que você tem de mais obeso e não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo? Como é que tem que ser o papel do professor para mudar esse mindset, essa forma de pensar desse aluno? Muito legal essa pergunta, Léo. Muito obrigado, inclusive, porque é o que eu mais faço na minha vida profissional. Inclusive, eu, sem pensar nisso, de forma espontânea, ao longo dos anos que eu fui dando aula, ministrando aulas em grandes academias do eixo da Zona Sul do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, né, para quem está assistindo de outros lugares, para quem não sabe, mas todo mundo já sabe disso, o Rio de Janeiro é uma meca de atividade física, né, de exercício, de ginástica, né, um grande point de ginástica, de praia, todo mundo malhado, sarado. Para um profissional que, ao longo de muito tempo, né, eu sou gordo, mas eu já estive magro, né? Quem está aí das antigas aí sabe que eu já estive mais magro. Mas, assim, eu sempre tive a cara do Léo. Já estive, eu tenho foto para provar. Então, eu já estive mais magro, a galera das antigas aí sabe. Mas eu sempre tive a tendência para gordo, tanto é que desde a Faculdade de Educação Física, que já tem lá muitos anos, tive o apelido de Fofão. E o que acontecia? Os alunos mais gordinhos passavam pela sala e olhavam e falavam, opa, peraí, o professor é gordo. Pô, não é possível. Aí eles paravam e viam, né? Sempre, geralmente, as salas têm uma porta, uma janela de vidro, e o cara ficava do lado de fora olhando e falou, porra, não é que o cara está fazendo aula? Não é que o cara dá aula e faz aula? Não é que a aula é cheia? Não é que a aula é legal, é gostosa? Porra, acho que essa aula eu consigo fazer, o gordinho pensava. E ele entrava para fazer. E realmente ele conseguia fazer, geralmente ele começava lá atrás da sala. E graças a Deus sempre eu tive as salas bastante cheias, em tudo que é aula, step, dança, street dance, localizada e tal. Na época da Body Systems, várias aulas de body pump que é barra e anilha, e o gordinho aqui dava, era treinador com body pump e tudo mais. Então veja bem, quando o aluno olhava aqui, ele falava, pô, se o cara é gordo, ele faz, ele não se machuca, ele consegue dar aula junto, ele se diverte e a turma gosta, eu também posso. Então quando eu comecei a me dar conta, eu olhava para a turma assim, tinha um monte de gordinho fazendo aula junto. Então eles se identificavam comigo
e percebiam, olha, se esse cara é gordo, dá aula, é professor, e ele faz aula, e não se machuca, e a aula é gostosa, eu posso fazer também. E é exatamente isso também. Eu, além de ter uma noção de quanto que o obeso aguenta e pode fazer, apesar de eu ter até um preparo físico e uma saúde preparada para isso há algum tempo, já de sempre, mas eu tenho noção do que é para um obeso começar a fazer uma aula. Então, eu doso a aula. Geralmente é uma outra dica de uma outra técnica que eu falo para todos os profissionais. Precisa treinar mais, galera, porque vocês também, além daquelas questões da musicalidade que a gente estava falando no início, tem uma outra questão que não é ensinada na faculdade de Direito. E você precisa treinar mais, que é o seguinte, você conseguir dosar numa mesma aula, isso é muito difícil. Mas é possível. A gente ensina isso nas escolas do fitness por aí, nos cursos. A gente consegue, numa mesma aula, dar aula para iniciante, para intermediário e para avançado. Então, não tenham medo. Então, se alguma pessoa mais gordinha, mais iniciante, mais sedentária, vai para uma aula de um professor que realmente tem essa técnica de poder dar uma aula que consiga agregar todo mundo, porque a gente consegue dar opções, várias opções. Tem movimentos que a gente fala, o movimento começa numa camada fácil e ele vai aumentando, graduando o nível da camada. E a gente sempre tem um porto seguro. Se o aluno não consegue chegar numa camada mais difícil, ele tem um porto seguro de ir para a camada mais fácil. E ele se mantém na aula, ele faz junto, como a gente tem a musicalidade, está todo mundo no mesmo ritmo, na mesma música, mas em camadas de níveis diferentes de movimento. Isso é lindo. Quando acontece isso, é a mágica do encantamento de uma aula coletiva numa sala de aula. Eu queria, Fofão, eu não sei a tua mensagem chegando, eu não sei quantas pessoas estão assistindo que não te conheciam, né? E assim, as pessoas, o próprio profissional de educação física tem um preconceito, eu vejo isso, né? Com relação à aula coletiva, e eu penso que seja pelo simples fato dele não saber ministrar a aula coletiva. Quando eu trabalhava em academia, eu era muito criticado porque eu trabalhava na mesma academia, na musculação, aula de step, aula de jump e ginástica. Aula de ginástica com peso. Então, assim, eles têm um grande preconceito, né? E eu espero que as pessoas que estão te escutando, que não conheciam o seu trabalho, não conheciam o seu discurso, comecem a mudar essa coisa, porque eu tenho certeza, e você também tem, e eu queria ouvir o teu ponto de vista em relação a isso. As aulas coletivas, elas retêm muito mais o aluno do que a musculação. Por quê? Isso é certo, garantido, tá? Todo mundo, todas as academias, né? Até um pouco tempo atrás, deixa eu contar essa história que é muito legal. A gente tem uma associação de academias, quem não sabe, né? Quem está aí que não é da área, a gente tem uma associação chamada ACAD, é uma associação no Brasil inteiro. Lá fora a gente tem a IRSA e tudo mais. Aqui tem a ACAD, que todos os proprietários de academia, todos não, mas a grande maioria tem informações, tem reuniões e tudo mais, palestras. E eu fui convidado há algum tempo atrás, quando começaram a entrar no mercado as low cost, né? Então, as low cost, né, as mais famosas aí que estão imperando no mercado, a cada esquina tem uma, né? Elas entraram no mercado muito forte, né, com um preço lá embaixo, com aparelhagem de musculação excelente, e todo mundo disse assim, e não tinha coletiva no início. Elas não tinham coletiva, elas eram academias até um pouco mais menores, né, um pouco mais condensadas, mas tinham aparelhagens muito boas, o design, a arquitetura era muito bonita, o atendimento era legal na recepção e tudo, mas para a aula era assim, um professor e o resto era tudo personal que as pessoas contratavam, e tinha lá os aparelhos. E muita gente começou a falar, agora que acabaram as coletivas, as coletivas acabaram, não vai ter mais, agora com essas low cost aí, as coletivas encerraram. Acabou, foi decretada a morte das aulas coletivas. E eu fui para uma reunião da ACAD dessa, numa palestra dessa, e eu falei, não vai acabar, não vai acabar. As academias que estão, aí várias academias boas, começaram a tirar suas aulas coletivas e aumentar musculação, dar mais ênfase para a musculação. E tentaram competir com essas low cost, que tem uma outra estratégia de venda, tem uma outra estratégia de comércio, de negócio. Então, o que aconteceu? Tiro no pé.
Aí depois as próprias low cost perceberam, opa, a gente está vacilando. E as low cost começaram a botar coletiva. Aí acabaram com todas as outras, as médias e pequenas que tentaram competir com elas. Agora, hoje em dia, a maioria das low cost tem coletivas. Por quê? Porque o ser humano é um ser gregário desde o homem das cavernas. E só se a gente virar um robô, né? Se a gente começar a nascer de novo, acabar o mundo, ou começar a ter muitas mexidas na genética, começar a enxertar coisas robóticas no nosso corpo, talvez a gente não seja mais agregador, não seja mais um ser gregário, mas a gente vai ser sempre. Então, nesse momento, inclusive, que a gente está passando, as pessoas isoladas, elas percebem o valor da coletividade. E as pessoas que, imaginam, pessoas que têm uma família boa em casa e tudo mais, ainda estão podendo conversar e tudo, mas as pessoas que estão sozinhas, as pessoas que são sozinhas, os idosos que são sozinhos, imagina a situação dessas pessoas. Então, a aula coletiva, além do mais, é divertido, é gostoso fazer aula com música, com um professor animado, com as pessoas interagindo no mesmo ambiente. É claro que se você gosta de um grupo de rock, por exemplo, se você comprar um DVD dele, se você comprar um CD dele, ok, você escuta no carro, você vê na sua casa, um DVD no seu conforto. Mas se tiver um show desse grupo de rock no Rock in Rio e você puder ir, é totalmente diferente. Você vai gastar um dinheirão, vai ver o grupo de longe, mas você vai sentir a energia daquela galera no show. Você ir no Rock in Rio para ver o teu grupo de preferência é muito diferente do que você ter todos os DVDs daquele grupo na sua casa. É simples de entender isso, gente. As pessoas vão para as igrejas. Você não pode orar e abrir a Bíblia na sua casa, católico, crente. Você não pode orar em casa? Pode. Com a sua família? Pode. As pessoas vão para a igreja por quê? Porque elas gostam dessa integração, dessa coisa. Então, eu volto a dizer, a academia tem que ter buchicho. Quanto mais buchicho, quanto mais gente ali entrando e saindo das aulas, conversando, marcando reunião, marcando saída. Então, quanto mais tiver isso, melhor. Podem ter certeza. Mais aderência. E por que da aderência? Porque as pessoas fazem amigos. Porque as pessoas se interagem ali, um sente falta do outro, chamam, você não foi? Porra, não deixa de ir não, pô, senti saudade. É isso que faz toda a diferença. Tem gente que gosta de ir para a academia e entrar calado e sair calado? Tem. Mas é a minoria. A minoria. Tem gente que é introvertida, não gosta, não quero que ninguém nem me toque, não quero que ninguém fale comigo, leva seu headphone, não fala com ninguém. Tem? Tem. Mas não é a maioria. Não é a maioria, com certeza. Aqui, vamos falar um pouquinho de gestor. Tá. Como é que vamos casar aí gestor e atividade coletiva? Vai perguntando aí, eu vou beber só uma água. Pode falar. Tá bom. Pode falar. Como é que o gestor pode, nesse período de quarentena, repensar as aulas? A garrafa é do teu tamanho, né? Claro. Brincadeira. Tem que ser a garrafa toda logo. Como é que o gestor pode, nesse período de quarentena, repensar, né? Qual a sugestão que você dá, quais as dicas que você dá para o gestor repensar o setor de coletivas dele? Olha, eu acredito que se algum gestor ainda não estava sintonizado com isso, e agora ele percebendo que a grande maioria das aulas que estão sendo passadas pela internet provavelmente ainda vão passar muito mais daqui em diante, enquanto as academias não abrirem na normalidade. Elas podem até abrir, mas ainda vai ter um certo tempo para voltar à normalidade. E muitas aulas, e as pessoas vão começar, volto a dizer, tá? Nunca mais será como antes. Essa parada, essa mudança já mudou o psicológico das pessoas. E elas já tiveram esse gostinho de ter essas aulas em casa e muita gente está curtindo isso. E as academias já meio que a toque de caixa tiveram que se movimentar para isso. E muitas academias estão fazendo isso muito bem, com as suas marcas, com os professores da sua academia, com o uniforme das suas academias, dando aula. E quem está mais em ação, que eu estou percebendo, são realmente os professores das coletivas, que têm a manha de botar música, que têm a manha de botar movimento, que os professores que são muito da musculação, né, que quase que não entram nesses movimentos, estão tendo um pouco mais de dificuldade. Mas não é impossível. Então, a sugestão que eu dou para as academias que ainda não têm esse feeling, foquem no treinamento desses profissionais.
E dá para colocar os profissionais de musculação nesses treinamentos. Porque muitas vezes eles falam que não gostam e que não é legal, porque eles ficam parados, né, reservados na sua zona de conforto. Eles falam, pô, eu não vou para isso não, porque eu não sei fazer isso. Eu vou ficar todo torto, eu não tenho ritmo. Né? Eu prefiro ficar falando, ó, ajeitando a pessoa e periodizando e fazendo isso na musculação, que é muito mais seguro para mim, é a minha zona de conforto. Mas esses caras da musculação, os personagens, pô, eles são muito inteligentes. Eles são os caras que estudam pra caramba, eles sabem tudo, eles já têm todo o potencial para isso. A questão do ritmo, a questão da coordenação, a questão deles entenderem a manha de dar uma aula coletiva, essa parte de treinamento, eles também vão conseguir, mas tem que ter o treinamento. Então, a sugestão que eu dou é para as academias começarem a investir mais em treinamentos, na sua própria academia, ou mandar os professores. Tem muitos cursos bons de aulas coletivas por aí, tem escolas do fitness que já preparam os profissionais para se dedicarem melhor a isso. E tem coisas muito específicas, né? A gente já falou de umas 2 ou 3 aqui, que se a pessoa tem um treinamento sobre isso, ela vai melhorar muito, ela vai ter um upgrade muito grande na sua profissão. E o professor de musculação vai ganhar muito mais. A base salarial de um professor de coletiva bom, que enche turma, sempre vai ser muito maior do que o professor de uma hora aula de um professor de salão de musculação. Tem professores, escutem bem no que eu estou falando, eu conheço vários. Tem professores de aulas coletivas que ganham muito mais a hora dele normal de coletiva, ele ganha muito mais do que uma hora de vários personagens trainers por aí. Acreditem nisso, tem professores de coletivas ganhando muito mais. Por quê? Porque ele enche a turma, ele está sempre renovando. E você ter um professor numa sala com muita gente em 1 hora é muito mais enriquecedor, o custo-benefício é muito melhor do que você ficar revezando 2 pessoas no máximo numa esteira que é caríssima na sua sala de musculação, né? E tiver que ir revezando aparelhagem. Pode ter certeza disso. A hora de fazer treinamento é agora, nessa quarentena? É agora. Ou na quarentena, se você puder levar. É porque eu acho que na quarentena as pessoas ainda estão com medo, né? Nós tivemos aí a fala do presidente, muita gente está debatendo que ele é maluco, que ele é irresponsável. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas, assim, enquanto as pessoas ainda estiverem com medo, vai ter professor que realmente vai falar, não quero ir para treinamento e tal. Mas, assim, talvez enquanto estiver essa situação, ninguém vai querer se submeter a treinamento, ficar perto e tal. Vai que acontece alguma coisa, vai responsabilizar a academia, a quem deu o treinamento. Então, mas quando voltar à normalidade, parem e pensem nisso, tá? Parem e pensem nisso. Os gestores, os donos de academia, pensem em melhorar, qualificar, capacitar melhor os seus profissionais, não só de coletivas, mas também, quem sabe, de musculação. Inclusive, quando vocês qualificam e capacitam os seus profissionais de musculação, vocês têm uma carta na manga para substituições, que toda hora precisa. Vai um professor de coletiva faltar por algum motivo, está doente, alguma coisa assim, você fica, quem é que eu vou botar no lugar? Aí tem, de repente, um professor de musculação que tem a manha de dar uma aula coletiva e ele vai lá poder substituir. E quer ver uma possível concorrência? Quer ver uma outra dica que eu dou para gestores? Isso também isso aí dá para ficar um dia inteiro aqui falando sobre isso, dá um debate danado. Mas parem e pensem, botem na balança nesse momento se vale a pena continuarem cobrando taxa de personal. Vou repetir. Gestores de academia, botem na balança se vale a pena ficarem ainda cobrando taxa de aula de personal. E por quê? Simples. Porque as pessoas e os próprios personagens estão percebendo que eles podem dar aula até em casa. Tem muita gente boa já ganhando muita grana prescrevendo exercícios para as pessoas em casa. E o dinheiro vai todinho para o bolso dele. Para que ele vai ficar pagando taxa para a academia? E ele vai ser o próprio concorrente da sua academia. Ele vai ser o professor para opa, peraí, já dá para eu dar aula coletiva, não só coletiva, mas dá para acompanhar um aluno dentro da sua própria casa. E ele vai começar a não precisar mandar o aluno ir para a academia. Quando os profissionais começarem a perceber que... E a academia também tem que parar para pensar nisso. Vamos cobrar taxa? Uma coisa que eu escuto muito, isso eu já falo há muitos anos, tá, pessoal? A academia para e pensa assim, não, mas é porque o aluno, eu cobro taxa porque o personal dá aula aqui para mim,
e ele usa a academia. O aluno usa a academia, ele usa o aparelho, ele toma banho, não sei o quê. Gente, mas ele é aluno da academia. Ele não está ali entrando só com o personal. Ele paga a academia, e seria ideal que, é claro, ele pode até cobrar taxa, o gestor, de quem é profissional externo. Personal externo. Mas o personal que é do time, ele não deveria cobrar taxa. Ele deveria agregar essa pessoa, esse valor do personal deveria ser um agregador. Porque quanto mais alunos de personal esse profissional tem, mais alunos vai ser aluno aderido da academia, pagante da academia. Com personal ou sem personal, o aluno vai usar a academia do mesmo jeito, a água, o aparelho do mesmo jeito. Então, por que essa taxa de personal? Eu acho isso meio louco. E agora, mais do que nunca, com os profissionais percebendo que eles podem dar aula à distância, na sua casa, os alunos também tendo essa percepção, para que pagar taxa? Então, tomem cuidado. Se vocês os gestores, não tiverem uma estratégia, uma sacada de falar, de trazer esse time de profissionais para si, para a academia, e fazer com que eles tenham uma recompensa, e essa pode ser uma boa recompensa, não precisa aumentar o salário, deixa eles sem pagarem a taxa de personal, eles vão curtir pra caramba, podem ter certeza disso. Tá bom? Ganhou os professores todos você com esse seu discurso aí. Aqui, a gente já precisa começar a acabar, porque senão o Instagram corta a gente, mas eu tenho mais uma pergunta, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais e falar um pouquinho da Keep Go e da escola de fitness aí. Você falou de treinamento dos professores. Aí até para tranquilizar quem está aí pensando assim, mas eu não tenho ritmo, não tenho molejo. Dar aula de coletivas, né? Ministrar aula de coletiva, é uma coisa treinável para os profissionais? Ou seja, o cara não sabe fazer nada, ele acha que não sabe fazer nada. É possível ele ser um bom professor de coletiva? Sim, é totalmente possível. A gente tem camadas também, como a gente tem camadas para os alunos, a gente tem camadas para os profissionais. Alguns demoram um pouco mais, alguns demoram menos, né? É um processo de ensino-aprendizagem, né? Tem estágios de aprendizagem, né? Como todo mundo tem, desde a fase de infância, né? Estágios de aprendizagem. Alguns vão demorar um pouco mais, outros menos, mas a gente consegue fazer isso. Então, já encaixando a questão da Keep Going, a gente tem cursos separados, né? De cada modalidade, a gente tem praticamente todas as modalidades de aula coletiva que a gente treina em cursos separados, mas a gente tem um algo melhor ainda, que é a escola do fitness, que é o Fitness College, que a gente tem anualmente. A gente deixa as pessoas entrarem para a escola do fitness, que não é só uma aulinha, é um acompanhamento, não é só um curso, são todos os cursos de aula coletivas e muito mais conteúdos dessas dicas, dessas sacadas, da musicalidade, de como dar uma aula, de como motivar, de como fazer ela ficar segura, eficiente. A gente tem 5 pilares muito importantes que a gente se preocupa, que é a coreografia modelo, e toda a preparação técnica do profissional, que é toda a parte da progressão pedagógica, que tem essa questão da didática, e tem toda a questão da performance criativa. A gente ensina o professor, mas eu não tenho carisma, eu não consigo me expressar direito, eu sou tímido. Gente, a gente faz isso, a gente treina como se fosse um treinamento para artista, para atores de televisão, de teatro e tudo mais. Se chama performance criativa. E tem toda a questão das relações humanas, são 5 pilares. A gente trabalha também a questão das relações humanas, de você ser um anfitrião na sua aula, né? Então, é possível com muita técnica e treino. Então, se você está dentro de uma escola do fitness que dura 1 ano, e você tem conteúdos online, digitais, né, que vão pela internet, e treinos práticos, e o mais importante do que você fazer o curso é você ter feedback, a gente poder ver você dando aula e a gente falar, não faz isso, faz aquilo, melhor aqui, melhor ali. Que coordenador de academia tem tempo para fazer isso hoje em dia? Qual é o coordenador que tem tempo para ficar olhando, se é que ele entende, se ele pode ficar olhando a aula de todos os professores da academia e dando feedback para eles melhorarem, é lindo. Mas se ele consegue fazer, mas acredito que muito poucos coordenadores de aulas coletivas conseguem dar esse feedback para todos os professores, ensinando eles a melhorarem a sua aula. É um coaching, é um coaching permanente. E a gente faz isso. Show de bola. Então, fica dado o recado aí, os professores aí que acham que não sabem ministrar os coletivos, isso é treinável e claro que você vai ganhar mais no mercado, né? Se você só sabe dar aula de musculação, você é professor de musculação, você tem
algumas possibilidades. Se você Sim. sabe ministrar aula de musculação, jump, step, hip hop, street dance, seja lá o que for, spin, você tem mais possibilidades no mercado de trabalho. Então, você pode ser mais requisitado. Inclusive. Não, só já encerrando, né? Eu só vou falar isso, mais uma questão. Vejam bem no que eu vou falar aqui. Não tem aqui nenhuma questão de eu ficar só defendendo uma bandeira, duas bandeiras que eu falo muito, mas não significa que eu só levanto essas bandeiras. Número um é que eu só quero que as pessoas deem aula de coletiva. Não é isso, tá? Eu não só levanto a bandeira da aula coletiva. Eu sei da importância da musculação, sei da importância de um personal trainer, sei da importância de você treinar quem quer ser atleta, quem quer melhorar seu condicionamento físico, sua estética. Eu sei da importância disso. Só que não pode ser só isso. E tem o outro lado da moeda. Até para um profissional não ficar sobrecarregado, porque acredito que só um professor que só dá musculação e ter personal trainer, ele fica muito amarrado naquele setor. Ele poderia expandir muitas outras possibilidades, até na mesma academia, em outras academias, dando outras modalidades de aula. Tá? E outra questão que eu não defendo bandeira é que todo mundo, vamos ser gordo, todo mundo obeso, oba, todo mundo gordo. Não. Eu só digo o seguinte, tem gente gorda no mundo, tem pessoas obesas que estão aumentando cada vez mais no mundo inteiro. Então, a gente tem que ter um olhar para o gordo, um olhar para o obeso, não com preconceito, até dos profissionais de educação física, não com preconceito, mas ter a inteligência de ter uma nova abordagem com o gordo. Não é ficar assim, vem fazer aula comigo, que eu vou emagrecer você todinho, vou botar você em forma, eu sou o melhor personal do mundo. Não pode ser assim, porque é isso que traz uma frustração no gordo. Porque aí o personal não consegue emagrecer ele nos moldes que ele imagina, e ele fica frustrado como profissional, e a pessoa também, e ela desiste da atividade física. Então a abordagem tem que ser outra, tá bom? Então, para encerrar, primeiro eu quero agradecer demais ao Léo, né, que me chamou para esse momento aqui, muito legal, num momento muito difícil que a gente está passando. Quero deixar um abraço, um beijo do meu tamanho para todo mundo que está assistindo e as pessoas que ainda vão assistir. Um abraço e um beijo do meu tamanho de longe, né? Mas de longe, mas sempre junto. E eu, sinceramente, espero que a gente possa estar junto em breve. E eu também, assim, hoje em dia, eu não tenho dado muitas aulas dentro das academias, né? Mas eu tenho meu time que pegou e que dá aula aí por várias academias, e eles também vão passar alguns movimentos para vocês. E eu tenho algumas aulas minhas aqui gravadas, né, de algum tempo, e eu vou botar essas aulas. Eu raramente faço isso, porque eu não gosto de ficar botando minhas aulas na internet, mas por uma emergência, por um momento atual, eu vou liberar minhas aulas também, meus DVDs, minhas aulas antigas, para a galera ver aí pela internet e fazer também dança e tudo mais. Valeu? Então, espero que todo mundo fique bem aí, resguardado, e que a gente saia dessa o mais rápido possível. Fofão, obrigado pelo seu tempo aí, por disponibilizar o seu conhecimento para o pessoal. Te agradeço e a gente vai fazer mais dessa junto aí, tá bom? Gente, quem perdeu as lives, vai lá no link na bio do @empresário fitness no Instagram, clica lá, deixa o e-mail que vai receber todas as lives que estão sendo feitas aí, elas estão ficando gravadas e a gente está disponibilizando para quem não conseguiu assistir ao vivo. Fofão, abraço, meu amigo. Tudo de bom. Abraços do seu tamanho. E não percam a revista aí, a musicalidade, terceira parte. Peguem todas as musicalidades aí, porque a música também é o melhor negócio para esse momento de isolamento. Bota a música na tua casa, se movimenta, que você vai ser muito mais feliz, com certeza. Isso aí. Fofão, obrigado, meu amigo. Mais uma vez, obrigado, um abraço, boa noite, galera. Até a próxima. Até logo. Tirando o meu boné para vocês. Valeu. Tchau.